és bendita entre todas as mulheres, foste escolhida para a mãe do Salvador. Tu és a glória e a alegria do teu povo, és nosso orgulho, nossa mãe e nosso amor. Ave Maria, cheia de graça, bendito aquele que nasceu do teu amor. Ave Maria, cheia de... Olá você, este é mais um podcast aqui do nosso Fórum JB, ou do Construindo Cidadania, ou do Cidadania em Foco. Como você sabe, de vez em quando eu tenho vários assuntos importantes aqui, às vezes alguns tutoriais, às vezes alguns comentários políticos e às vezes algumas diversões, mas todo assunto muito sério. E hoje o assunto que nós vamos conversar aqui, como você já sabe aí da chamada, é sobre o terço. Então não existe nada mais sério do que a gente falar hoje da Mãe de Jesus. E eu tenho um convidado muito especial, amigo de coração. Ele é de Concórdia, eu sou de Maringá, mas a gente já se encontrou pessoalmente aqui em Maringá. Tive o prazer de receber desse homem uma gentileza de me pagar um almoço num restaurante fantástico aqui de Maringá, para selar nossa amizade. Então é com isso que eu quero dizer, seja bem-vindo ao nosso canal, Fiorello Rubiaro. Boa tarde, boa noite, boa manhã, porque a gente não sabe a hora que o pessoal vai estar assistindo esse vídeo. Tudo bom contigo? Olá, jovem. Meu grande amigo, a pessoa que eu tive a grande honra, a grande satisfação de conhecer e compartilhar bons momentos, inclusive momentos de espiritualidade. Quero aproveitar, Dr. Jovem, e cumprimentar você, a sua família e todos os internautas, todos os teus ouvintes, todos os teus espectadores, e é uma alegria, uma honra muito grande estar falando com você nesse momento. É muita gratidão da minha parte, muito obrigado. Ora, Fiorello, você me enche meu coração de alegria, porque eu é que deveria estar dizendo isso, que é muita alegria para mim estar recebendo você como um convidado aqui no canal, porque a gente já trocou algumas figurinhas em algumas coisas, algumas questões políticas, já participando do terço, mas você aceitar o convite para ser meu entrevistado, isso me causa uma honra muito grande. Muito obrigado. Muito obrigado. Legal, muito obrigado. Eu que agradeço, João. E estou à sua disposição. Então tá bom. Olha, pessoal, nós vamos falar aqui 4 temas que eu acho que é muito importante. Um deles é o que é o terço. Vamos tentar trazer aqui alguns esclarecimentos sobre algumas curiosidades que as pessoas têm quando a gente fala de terço. A outra é sobre por que rezar o terço. Então nós vamos trocar algumas ideias aqui nesse sentido. Num terceiro momento, nós vamos falar sobre a qualidade do terço, que são os mistérios, ou conjunto de mistérios. Nós chamamos de mistérios, e vocês vão perceber ao longo do vídeo, que na verdade são conjuntos de mistérios que narram, em suma, a vida de Jesus. E por último, nós vamos falar o seguinte, a fé vale a pena? É possível viver sem Deus? A gente vai tentar isso aqui. Somos mortais, então, desde já, a gente sabe, você que está assistindo, que a gente não vai superar o assunto, porque, na verdade, para superar esse assunto, só Jesus mesmo aqui na Terra, não é não, Fiorello? É verdade, é isso aí. Só ele, com certeza. Mas vamos nos esforçar, jovem, para deixar assim no ar uma ótima mensagem, uma mensagem de espiritualidade, uma mensagem de alegria e, acima de tudo, uma mensagem de fé. Perfeito. Isso mesmo, porque nós não vamos brincar com as coisas de Deus, não somos com essa índole. Então, para começar tudo, Fiorello, fala-se muito em terço. O que é o terço? O povo vai saber que é a sua opinião, portanto, fique à vontade. O que é o terço? Bem, primeiro, querido jovem, me permita eu me apresentar aos seus internautas, aos seus amigos, aos teus seguidores. Eu sou Fiorello Rubiaro, sou um contador aqui na cidade de Concórdia, Santa Catarina, com experiência de mais de 40 anos de atividade na área empresarial e contábil.
E estou aqui muito feliz em falar hoje, não de contabilidade, não de empresas e nem de negócios, mas estamos aqui, Jovem, por provocação simpática sua de falarmos das coisas de Deus. E, falando das coisas de Deus, não podemos nos esquecer da mãe de Jesus, Maria. O nosso terço, a gente celebra a mãe de Jesus, que depois a gente vai falar mais sobre essa querida santa, né? Mãe de Jesus, que tem lá muitos nomes. Mas, para que as pessoas entendam o terço e o rosário, tem uma pequena diferença. O rosário, ele se compõe com os mistérios do terço, mas só que são 200 Ave-Marias. E o terço, ele é rezado com 50 Ave-Marias. Então, essa é uma pequena diferença do rosário e do terço. O Papa João Paulo II, o querido Karol Wojtyła, ele fez diversas alterações aí com relação ao terço, com relação ao rosário, implementou diversas formalidades, mas ele mesmo disse: o importante é rezar, o importante é fazer a oração. As formalidades que a igreja criou foi para contribuir com a fé dos cristãos, com a fé das pessoas que cultuam e que rezam o terço e que rezam o rosário. Então, a gente pode concluir com tudo isso que você falou, que tanto o rosário quanto o terço são os dois oração. É uma oração, não é isso? A gente está falando de uma oração. Bem certo. Veja bem, Jovem. Alguns comentários surgidos na igreja diz assim, que cada Ave Maria que a gente reza, a gente manda uma rosa para Nossa Senhora. Que lindo e verdadeiro isso, né? Aí há pessoas que dizem assim, ela é uma oração repetitiva. Não é repetitiva. A gente fala a mesma coisa, mas cada terço que você rezar, cada Ave Maria que você rezar, é uma emoção diferente. Cada Ave Maria que a gente rezar, a gente se aproxima da Mãe Maria, se aproxima do seu Filho Jesus, cada vez que se dobra o joelho, cada vez que se reúne em família ou em comunidade, a gente fica mais próximos de Maria, a Mãe de Jesus, e mais próximos de Jesus, esse querido que nos deixou um exemplo há mais de 2000 anos, que dura em todo o Brasil. Mesmo o Filho de Jesus não ter percorrido aqui na Terra mais de 40 quilômetros ao redor de Israel. Então veja que mensagem fantástica deixado por Jesus na sua passagem terrena. E Jesus é o filho de Maria. Fiorello, antes da gente falar um pouco mais sobre a mãe de Jesus, que faz parte desse nosso bloco, vamos tirar uma dúvida aqui. Se o rosário tem 200 Ave Maria, e quando a gente reza um terço, a gente reza 50 vezes 4 dá 200, ou 200 dividido por 50 dá 4. Então, na verdade, hoje a gente não reza um terço, mas a gente reza um quarto do rosário. É uma coisa assim. Mas por que a gente continua dizendo o terço e não mudou isso para um quarto? Jovem, a igreja, a nossa igreja, a igreja católica, eu percebo ela como uma coisa doce. Ela não impõe regras ditatoriais que tem que ser assim. É uma coisa gostosa pertencer à nossa igreja católica. Porque eu acredito piamente nisso. Quando Jesus falou, Pedro, tu és Pedro, e sobre ti edificarei minha igreja. Aquilo, para mim,
disse tudo. Então, a nossa igreja e os papas, que, por assim dizer, são sucessores de Pedro, construíram e mantêm uma igreja, uma religião muito gostosa de se seguir, muito amável e que nos inspira sempre que se faz uma oração, que se volta às coisas de Jesus, às coisas de Maria, às coisas da espiritualidade, às coisas vindas de Deus. Então, eu acho que não tem uma regra e não está escrito na Bíblia que é um quarto ou que é 200 Ave Marias. Esta foi uma formalidade da igreja e eu acho que foi uma formalidade muito bacana, muito legal, muito linda, né? Então, costumou-se falar o terço, que é um terço de 200, né? Exatamente, né? Ou o rosário, né? O rosário que seria, então, as 200 Ave Marias, né? Ô Fiorello, isso não está um pouco ligado? Você falou agora muito bem do Karol Wojtyla, o nosso querido Papa. Eu tive a felicidade de ver aquela pessoa pessoalmente. Logicamente que um pouco distante, assim, a 30 metros mais ou menos. Quando ele visitou São Paulo, eu morava em São Paulo, e eu fui para a avenida, ficar na avenida para ver o Papa Móvel passar, Fiorello, e vi aquele homem. Legal. E tenho a lembrança dele até hoje. Quando Karol Wojtyla subiu ao trono de São Pedro, ele encontrou esse rosário com 150 Ave Maria, porque nós tínhamos só 3 conjuntos de mistério. Não é isso? Que eram os mistérios gozosos, dolorosos e os mistérios gloriosos, né? Aí ele pensou, analisou e fez aquela carta apostólica que chama-se Rosário Virginis Mariae. E ali ele introduziu os mistérios da luz, que são mais 50 Ave Maria, completando para 200. Até aquele momento, realmente a gente cantava só um terço mesmo, porque era 150 dividido por 3 dava 50. Não é? Certo. Agora, com essa chegada desses 50, a gente passou a ter 200 Ave Maria, e eu faço essa brincadeira quando eu rezo o terço em comunidades aqui em Maringá, o terço luminoso que você viu que tem gravado na internet, não é? Vou deixar o link aqui do nosso vídeo para o pessoal ver. Aí eu faço essa brincadeira para dizer, a gente hoje reza um quarto, mas ninguém vai ser doido de querer introduzir na cultura religiosa, como você bem frisou agora, essa questão de um quarto. Essa regra seria ser muito rude, muito rígido, e você falou que a igreja é ledo, né? É leve, é suave. Como você quando fala, Fiorello, você fala suave, sempre, não é só agora, mesmo quando a gente tem outros assuntos mais sérios, você sempre fala na suavidade, e é isso. Que legal. Não é? Viu, Jovem, você colocou bem colocada, como eu falei antes, o nosso Papa, o Karol Wojtyla, querido, agora Santo Papa, né? Ele fez essas introduções, elas são realmente bem-vindas. Me permite eu fazer um comercial ou fazer uma palavra bem linda. Eu quero convidar teus ouvintes a assistir o teu terço que você gravou no YouTube. Eu assisti todo ele, achei fantástico a forma que você conduziu aquele terço lá. Te dou os parabéns, tá? Achei muito legal. Obrigado. Ô, Fiorello, depois também, vou aproveitar isso que você fez propaganda, vou falar para os nossos, quem assistir aqui, nossa audiência, que nós temos um grupo, né? Que ainda não é um canal, mas a gente tem um grupo que chama-se Terço da Família. Toda quarta-feira, às 20 horas, a gente se reúne para fazer essa oração. E eu vou deixar, obviamente, aqui nos comentários do nosso vídeo, um convite para quem quiser fazer parte disso, basta dar um toque para nós ali no nosso comentário, que a gente chama no Zap e a gente traz ele para o grupo, tá certo? Fica aí o nosso... Com a sua permissão, porque o grupo lá, como você costuma dizer, não é seu, não é meu, é de todo mundo, né? Você acaba de colocar uma coisa bem certa.
O terço é nosso, é das pessoas que participam do nosso terço. Vamos, talvez, atualizar um pouco aí os internautas, os ouvintes. Imagina que nós temos componentes do nosso grupo, Terço da Família, e que todos os ouvintes estão convidados a participar. Será uma honra muito grande e nós vamos receber de braços abertos a todos que queiram vir para o Terço da Família, que é realizado todas as quartas-feiras, às 20 horas. Lembrando assim, rapidamente de cabeça, nós temos participantes, por exemplo, de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, temos participantes de Jaguarão, Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, temos participantes de Chapecó, Santa Catarina, de Concórdia, Santa Catarina, de Capinzal, Santa Catarina, de Ouro, Santa Catarina, de Joaçaba, de Val do Oeste, temos de Pernambuco, temos de Belém do Pará, temos de Blumenau, Santa Catarina, temos então Maringá. O Brasil, temos Maringá, Maringá, temos Não Paranaguá. tem mais gente de Maringá. Então, jovem, me desculpa que eu vou esquecer algumas cidades, porque são tantas, né? Muito. Assim, então, as cidades que não foram citadas, me perdoam. Não. Mas então, terço realmente, jovem, esse terço realmente é do Brasil, esse terço é da família. Então, todos que quiserem adentrar e rezar conosco às quartas-feiras, obviamente, serão recebidos assim com um grande abraço e um beijo muito forte no coração de cada um, com certeza. E a gente fala muito, inclusive no nosso terço, falamos lá, Maria, concebida sem pecado, terminamos até dizendo, sagrado o coração de Maria, né? Seja nossa salvação, a gente termina com essas orações, vamos dizer, esses pedidos. Por que Maria? Maria é aquela mãe de Deus, virgem imaculada, não é? O padre, eu não me lembro agora o nome dele, me desculpa que falha a memória, ele fez um vídeo fantástico aí num podcast como esse nosso agora, dando um testemunho de que, segundo a interpretação que ele deu, Maria foi escolhida porque Deus não poderia escolher um homem para criar Jesus, porque o homem cometeu o pecado lá em Adão, mas a mulher não cometeu o pecado. Segundo a versão dele, Eva não cometeu o pecado porque Eva não tinha assumido esse compromisso com Deus. Adão tinha, mas Eva não. Portanto, a Maria representaria essa mulher que foi enganada lá pela cobra, mas não sabia que tinha esse compromisso. Maria era essa virgem que foi concebida sem pecado, enquanto que os homens, no caso José, já teriam pecado. Daí o Divino Espírito Santo, fazendo a gestação de Jesus e Maria, traz um homem puro à terra, sem nenhum pecado, vivendo todas as nossas experiências, como dizem os padres e os pastores, exceto o pecado. Não é isso, Fiorello? É isso. Ai, Jovem, que gostoso, que bom ter essa oportunidade. Eu fico até emocionado, Jovem, em poder falar de Maria, essa coisa maravilhosa, essa coisa divina, essa coisa apaixonante para nós católicos. Olha, Jovem, o pai de Maria, o Joaquim e a Ana, quando conceberam a Santa Maria, eles já eram idosos. E isso foi uma inspiração de Deus para o Joaquim e Ana, pais de Maria. Eles foram escolhidos para ser a mãe desta criança querida ao nascer, chamada Maria. E Maria ficou com seus pais só até 8 anos, jovem. E depois ela foi recolhida para um mosteiro em Israel e viveu em clausuras até, a Bíblia não fala isso muito bem, mas até 17, 18 anos. Ela teve uma vida pura, uma vida santa, uma vida de oração, que Deus preparou esta querida para ser a mãe de Jesus. E veja bem como Deus fez as coisas bacanas
lindas, maravilhosas. Também escolheu José para ser o esposo dela. E José tinha muitos irmãos. E os irmãos caçoavam dele e ele se refugiava para o deserto, porque ele rezava muito, ele era um homem muito correto, muito bacana, muito certo. Por quê? Porque o querido José também foi escolhido por Deus para ser o pai de Jesus. Perfeito. E naquela época que nasceu Jesus, ocorreu, querido jovem e nossos ouvintes, uma grande tragédia na face da terra. Se não me engano, o nome é Herodes. Mandou matar todas as crianças até 2 anos, porque queria eliminar Jesus. O que aconteceu? Imagina, a Bíblia narra a grande tristeza, a grande dor quase insuportável daquelas mães vendo seus filhos sendo atravessados pelas espadas dos soldados. E Jesus mandou que José levasse. Jesus diz assim, José, leva o teu filho e a tua esposa para o Egito. E só volte de lá quando eu mandar. Deus diz então, que história linda, jovem. Aí, passou o seu tempo, morreu o ditador lá, e Deus inspirou José e Maria para voltarem para Jerusalém. Perfeito. E ali criaram este menino maravilhoso, esse querido Jesus, que aos 9 anos já estava no meio dos homens da lei. E ao completar 30 anos, ele começou a evangelizar, e em 3 anos ele fez essa coisa grandiosa, maravilhosa, tantos ensinamentos que nos fazem bem até hoje. Então, a vida de Maria não foi qualquer mulher. Maria foi uma escolhida. E tanto Jesus, jovem, tanto Jesus como Maria, eles nos ensinam o caminho da humildade, o caminho da doçura, o caminho de ser o católico servidor que dá a mão a todos, principalmente aqueles que mais precisam. Então, a humildade de Jesus e a humildade de Maria nos cativa muito, porque nós não vimos nunca, nem escrito e nem em ações, que Maria disse assim, eu sou aquela mulher que gerou Jesus. E também não vimos Jesus dizer, eu sou o cara. Não, eles sempre foram amados, queridos, abençoados e muito humildes, muito doces. É por isso que, de repente, nós, jovens, vamos nos convidar uns aos outros a sermos puros e a sermos temente a Deus e viver nesta alegria, nesta paz, e poder falar de Maria, e poder falar de Jesus, e poder falar das coisas do alto. Muito bom. Fiorello, parabéns por tudo que você falou de Maria, que realmente, olha, você ficou emocionado, eu fiquei aqui na minha oração falando, tomara que a gente continue o vídeo, né? Porque a sua emoção foi muito forte, mas retomando o nosso caminho, para a gente não ficar muito longo no vídeo, eu já vou encerrar esse bloco fazendo a última pergunta e talvez até abrindo, vamos dizer assim, jogando a bola para você matar no peito, como você fez agora há pouco. Porque além do terço que a gente conhece, existem outros terços que o pessoal reza, por exemplo, como o terço da misericórdia, que é uma frase só, e agora esse terço das lágrimas de sangue, que a gente divulgou, inclusive, essa semana com o Frei Toigo lá no nosso grupo. Esses outros terços não são terços sobre Ave Maria, não se pronuncia lá Ave Maria, mas também são válidos como oração, não é isso? Sim, Jovi, esses terços lindos, maravilhosos, que muitas vezes nos emocionam,
são terços criados pela nossa igreja. Então, no caso, o terço da misericórdia é um terço muito lindo, maravilhoso. O terço das lágrimas de sangue de Maria são muito, muito, muito lindo. A Canção Nova criou o terço das mãos ensanguentadas de Jesus, e assim por diante. Então, nesse terço, jovem, a gente contempla, a gente cultua também a espiritualidade, mas mais voltadas ao nosso Jesus Cristo, mais voltada ao sofrimento e, por que não dizer também, à glória de Jesus. Perfeito. Direcionado, não a Maria, né? Mas muito lindos mesmo, e que nos traz uma profunda espiritualidade sempre. Boa. E essa sua fala aí já é, vamos dizer assim, um prenúncio. É muito boa porque ela abre essa oportunidade de a gente falar sobre o nosso segundo bloco, que é por que rezar o terço. Então eu diria, por que rezar o terço, Fiorello? A gente fala tanto aí, pode ser qualquer um deles, mas nós estamos falando de Maria hoje, então vamos frisar nesse de Maria. Por que rezar o terço? Bom, você já sentiu que cada quarta-feira a gente tem uma emoção diferente, uma emoção, digamos assim, gostosa, uma emoção cheia de energia. Então, a sua pergunta, por que rezar o terço? É porque para nós se manter aproximados de Jesus, né? Aproximados das coisas de Deus, aproximados a Santa Maria. Ela que tem tantos nomes, né? Ela que tem tantos nomes. Por que tantos nomes? Porque em cada aparição da querida Santa Maria, houve um fato, houve um acontecimento de glória, ou que Maria se fez presente entre os homens para avisar, para aconselhar e para pedir oração. A exemplo lá no Santuário de Portugal, que Maria pediu para os 3 pastorinhos, né? Pediu a oração, pediu para rezar. Então, eu acho que por que rezar o terço é exatamente isso, para ficar próximos a Maria, próximos a Jesus, que nossas orações se elevam até Jesus e Maria. E eu quero também fazer um certo desafio e uma confirmação. O poder da oração é muito grande. O poder da oração move montanhas. O poder da oração nos aproxima de Deus. E estar perto de Deus é estar conectados. Quem está conectados não tem tristeza. Quem está perto de Deus, de Jesus, supera muito fácil as suas dificuldades. E mais, João, quem é temente a Deus e quem reza e quem vive a espiritualidade, a vida fica muito mais fácil, muito mais fácil. Claro. Olha, você me lembra que lá no nosso canal, quando a gente faz o nosso grupo, a gente tem lá um material que a gente divulgou, né? E eu vou deixar um link aqui no nosso vídeo, para que quem quiser imprimir esse material, que acesse gratuitamente, o link vai estar à disposição na nuvem do canal para o pessoal pegar. Esse material não tem autoria, ele não tem o nome de ninguém como produtor aqui. É uma coletânea de diversos escritos de várias fontes. E conta-se numa dessas fontes que um beato chamado Bartolomeu Longo fundou um santuário que eu não conheço, não sei se você conhece, porque como você tem esse sobrenome ruviário aí vindo lá da Europa, talvez até você conheça, que se chama Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Segundo a narrativa aqui, esse beato recebeu das mãos de Nossa Senhora a incumbência de rezar o rosário. E aí ele fala em rosário, mas depois, logicamente, para se facilitar, se falou em um terço, rezar um terço um dia, no outro dia. Por isso que vem essas
divisões de determinados mistérios, se rezar na segunda e no domingo, e no terça e na quarta, e assim por diante. Mas tudo isso para explicar que com essas aparições é que originou esses diversos nomes de Nossa Senhora, que, como você bem disse agora, todas são a mesma Mãe de Deus, Nossa Senhora de Nazaré, de Navegantes, da Esperança, da Boa Viagem, da Penha, Assunção, Boa Hora, enfim. Eu até canto uma música nos nossos terços de Roberto Carlos, que eu acho linda, uma música muito fácil de cantar, que é Todas as Nossas Senhoras, o nome da música. Muito legal. E exatamente fala sobre isso. Todas as Nossas Senhoras são a mesma Mãe de Deus. Aí, para encurtar e te passar essa bola, esses títulos todos, não mudam nada quando a gente reza a oração. Até porque, por exemplo, Nossa Senhora da Pompeia, lá na Itália, inspirou a criação do Santuário de São Paulo. Esse eu conheço, porque eu estive no santuário e morei em São Paulo 40 anos. Então, Pompeia, inclusive, é o nome do bairro. Nossa Senhora da Pompeia é o nome do santuário, mas também do bairro de Pompeia. Não sei se você conhece. Mas sim, isso é para dizer, a importância de Maria difunde tanto que aonde ela vai, ela ganha um novo nome. Exato, isso, é bem isso. A nossa igreja também faz uma referência, jovem, quando fala em Nossa Senhora de Pompeia, como assim um título, como ela sendo a rainha do céu, né? E nós puxamos para ela para a rainha da terra também, né, essa querida. E você também falou aí antes, então, que isso é uma criação da nossa Igreja Católica. Por exemplo, o Pai Nosso está na Bíblia, lá em São Mateus, tu encontra lá a oração do Pai Nosso bem escrita, como Jesus nos ensinou. Sim. Agora, a nossa Igreja, ela criou assim, ela orienta, veja bem, ela orienta, mas ela não obriga e ela não impõe. Por exemplo, os mistérios luminosos, a igreja orienta que seja rezado na quinta-feira. Yeah. Os mistérios gloriosos, a igreja orienta que sejam rezados de quarta e domingo. Yeah. Os dolorosos, a igreja orienta que seja rezado de terça a sexta. E os gozosos, a igreja orienta que são rezados de segunda e sábado. Mas não é isso uma imposição. Perfeito. Como o Papa fala também, o Papa fala assim, o importante é que se reze, né? E também tem no nosso grupo uma frase muito, muito, muito bacana, muito doce, que diz assim, jovem, quem vai conduzir o terço? Conduza o terço você da forma que você consegue, da forma que você for inspirado, da forma que você gosta de rezar. Então, até no nosso grupo do terço, tem essa liberdade, né, João? Isso mesmo. Aliás, você tocou num assunto muito importante que eu quero te dizer, né? Eu até conversei com o meu irmão, Jesonias, que você de vez em quando brinca com ele lá, né? Mas é uma brincadeira boa, muito boa mesmo, porque ele é de Limoeiro, Pernambuco, participa com a gente ali. E a gente trocando ideia, nós falamos uma coisa que acontece nesse terço. Na verdade, olha, não existe erro, né? Nunca vimos uma pessoa dizer, olha, você errou, olha, essa semana você... Não existe isso, porque não existe o erro, a pessoa faz, e as outras que estão ali preparadas para responder, respondem. E não há crítica, não há... Isso é muito importante, porque aí sim a gente está falando de Deus. Esse negócio de ficar toda hora... ter um chefe e o chicote reina aqui, se você errar, vou te dispensar, você nunca mais vai conduzir o texto. Essas coisas não combinam com as coisas de Deus, né, Fiorello? Exato. Não, mas é muito, você disse tudo. Então, realmente, é assim que é o nosso terço. Isso. E eu recebo, sabe, jovem, muitos depoimentos das pessoas que ficam enormemente felizes por participar do terço. E eu também fico, porque após o terço, eu sinto uma paz muito grande, sabe? Então a gente tira esse tempinho, uma meia hora por semana, para rezar. E isso é muito bom, né, João? E vamos explicar aqui para o pessoal como é que a gente faz isso. O Fiorello, ou eu, ou mesmo o Ferreira, não tem dono.
escalado alguém para criar um link. Nós criamos um link, esse link é colocado num grupo do WhatsApp e se abre na plataforma Meet, Google Meet, e aí todo mundo que clicar nesse link aparece na tela do computador e a gente começa a conversar. E aí vira uma família ali rezando. Não importa onde você esteja, pode até estar no Japão. Com certeza. A internet nos proporciona esta condição, né? De nós estarmos em qualquer lugar do mundo, tendo internet, a gente reza o terço junto. É isso. Muito legal. É isso aí. Eu já estou falando assim porque nós já entramos no próximo bloco, né? No terceiro bloco, porque era para falar dos mistérios ali da qualidade do terço, e você já matou a charada. Como se reza, quais os dias, etc. Mas você falou uma coisa muito importante, quando você disse o Papa, que aí foi o Papa João Paulo II, naquela carta pastoral, a carta apostólica que ele falou, deu o nome de Rosário Virgem Maria, né? Ele disse que era exatamente isso. Olha, nós não podemos engessar. Isso aí existe como uma orientação. Por que os mistérios gozosos são rezados na segunda-feira e no sábado, mas quando chega lá no Advento, na época do Natal, eles cabem muito bem em todos os dias. Não é isso? E depois também... E depois os mistérios dolorosos, que fala da paixão, na quaresma ele cabe nos... Eu fico até arrepiado, Fiorella, porque ele cabe em qualquer dia. E por que não falar que os gloriosos cabem no tempo comum todos os dias? Certo. Concordo contigo plenamente. Então então, como eu disse antes, é apenas uma formalidade. Mas uma orientação. Uma orientação e tal, é uma orientação de fé. Mas como nós rezamos uma vez só por semana, na quarta, então a gente reza uma quarta dolorosos, uma quarta gloriosos, uma quarta luminosos e tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Muito bom. Fiorello, vamos entrando agora no último bloco nosso, para a gente falar uma coisa muito séria e terminar de uma forma muito séria esse nosso vídeo. O tema que eu dei foi o mundo sem Deus. É possível um mundo sem Deus? Como seria um mundo sem Deus? Olha, Jovi, resumindo assim, sendo direto, impossível. Perfeito. O mundo sem Deus é aquelas atitudes do Hamas, que a gente viu esses dias. Isso. O mundo sem Deus é o mundo da corrupção dos homens públicos, que ao roubarem o dinheiro público vai faltar para a saúde das crianças, para a saúde dos velhinhos. Isso é um mundo sem oração. Se os homens públicos, se os nossos políticos, por assim dizer, tivessem Deus no coração e fizessem as orações, este mundo, este Brasil, seria muito, muito, muito diferente. Então, eu não consigo me perceber, eu não consigo pensar em viver sem a oração, sem a conexão com as coisas do alto. Eu não consigo falar sem me emocionar da querida Maria, a bondosa mãe de Jesus, né? Aquela Maria, a querida Maria, que também criou, educou Jesus. E lá, no dia do seu que foi crucificado Jesus, chegando ao final do Calvário, chegando num ponto chamado Gólgota. Passava um homem jovem. E este homem foi obrigado a carregar a cruz de Jesus até o Gólgota. Simão. De Cirene. E ele voltava do trabalho e tinha sua filha em casa muito doente. E ao chegar, ele foi obrigado pelos soldados a carregar a cruz para Jesus até o local que ele foi crucificado. Chegando lá, Jesus querido disse a ele: muito obrigado. Ele respondeu: Simão, não,
você não precisa me agradecer porque eu fui obrigado a levar a cruz para você. E estou preocupado que a minha filha em casa está muito doente. Jesus praticou um milagre aí e disse assim: a sua filha está melhor. Simão, chegando à sua casa, viu a filha melhor e ela disse a ele: entrou um vento pela janela da minha casa e eu fiquei bom nesse instante. Então veja bem, esse querido Jesus que evangelizou, ensinou, ajudou até o último momento. E a Santa Maria, a mãe de Jesus, a nossa mãe, pediu para o soldado se podia pegar no colo Jesus Cristo morto, todo machucado. E os soldados assim fizeram e Maria pegou Jesus no seu colo como alguém pega o seu filho, como as mães pegam os filhos no colo com tanto amor, tanto carinho. Aquele homem tão grande, querido, todo machucado, Maria ainda abraçou o seu filho, num gesto maravilhoso de amor, fraternidade, caridade e final. Um gesto que não se tem palavras para dizer a grandeza desse gesto. E a palavra que aparece é piedade, porque inclusive gerou uma imagem que foi transformada por Michelangelo numa estátua que é chamada La Pietà, né? Que legal, isso aí. Está lá, né? Isso aí. Está na Itália, La Pietà, que quer dizer a piedade. Sim. Então, a piedade de Maria ali com Jesus, homem, mas Jesus menino, porque ela é a mãe de Jesus. Essas coisas que você falou, Fiorello, eu quero só dar um toquinho assim, né? Quando você fala, né, do Hamas, por exemplo, o exemplo que estamos vivendo sem Deus hoje, na hora que você falava de Herodes, me veio na mente os 40 bebês que foram assassinados sem motivo nenhum ali em Israel pelo Hamas. Na hora que você me fala ali dos governantes, dos nossos políticos corruptos, etc., me vem à mente Judas vendendo Jesus por 30 moedas. Então, tudo isso, a humanidade já viu como que já sabe os exemplos. E, Fiorello, eu conheço muito pouco de você, mas eu ganhei uma garrafa de vinho de você no dia do nosso almoço, do nosso encontro, tomei o vinho é maravilhoso, vou fazer propaganda aqui, não é aquele vinho que a gente toma e no dia seguinte acorda com uma ressaca danada, é vinho, né? O néctar dos deuses, como se diria lá na mitologia grega, né? no Olimpo. Fiorello, um homem como você, que tem toda essa sua, vamos dizer assim, a sua progressão de vida, você cresceu patrimonialmente, cresceu como pessoa, como pai, como família, como amigo, sabe fazer amigos como ninguém, eu sou testemunha disso, Fiorello. Aí eu vou invocar aqui um poeta carioca, muito chamado de Malandro, que ele disse o seguinte, falando uma frase que reflete uma verdade muito grande: se o malandro soubesse como é bom ser honesto, ele seria honesto só por malandragem, Fiorello. Muito legal! Parabéns. Viu, Jove, eu quero de certa forma, ser um pouco talvez indelicado e usar teu espaço aqui para deixar aqui uma palavra final. E essa palavra final aqui é uma palavra do Papa Francisco. Que o Papa Francisco diz assim, e está aqui no meu livro, tu deve ter visto lá que eu te dei o meu livro. O Papa Francisco diz assim, esse livro vai ser assunto de um outro podcast, hein? Sim, com certeza. Então o Papa diz assim, o Papa Francisco diz assim, os rios não bebem da própria água, as árvores não comem dos próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo, as flores não perfumam para si próprias. E finalizou dizendo, servir
é uma regra da natureza. Ser feliz é muito bom, mas fazer outros que nos rodeiam felizes é muito melhor. É isso aí. Papa foi muito feliz nessas frases, né? É isso aí, Fiorello. Eu li o seu livro, nós não vamos comentá-lo agora, porque vai ser assunto de um outro podcast, até porque o assunto é outro, não é esse daqui. Legal. Nós já falamos sobre quase tudo, não, obviamente, esgotamos o assunto, mas já falamos sobre quase tudo que nós nos propusemos a falar hoje. Inclusive, esse último tópico que eu coloquei, que era a importância da fé. O último assunto nosso aqui foi exatamente isso. Então, Fiorello, eu não sei mais o que perguntar, tá certo? Então, eu vou dizer para você o seguinte: você fala aí o que você quiser falar para você, digamos assim, encerrar a sua participação nesse vídeo hoje. Bem, primeiramente, gratidão. Gratidão a você, jovem, e gratidão aos nossos internautas, aos nossos espectadores. Para nós, eu acho que eu quero agora me juntar a você, mais uma vez, me aproveitar da tua bondade. Eu e o jovem queremos dizer para vocês, telespectadores, espectadores, que vocês são a perfeição da vida. Queremos dizer que você que acredita em Deus, que você que reza, que você que pratica o bem, que você que é temente a Deus, é do nosso time. Então, conclamo a todos, para cada um no seu quadradinho. Se cada um no seu lugar que vive praticar o bem, todos juntos vamos praticar o bem maior. Então, convido a todos para serem tementes a Deus. Rezem quando puderem. Acreditem em todas as coisas que venham do alto, porque isso nos transforma mais felizes e assim vivemos uma vida mais leve. Quero deixar um beijo no coração a cada um de vocês e gratidão, jovem, por esta oportunidade. E muito, muito obrigado. Fiorello, eu que agradeço a você muito, mas muito mesmo, gratidão por você ter aceito esse convite. Eu sei que você é ocupado, um homem, eu já me aposentei, já estou agora só pensando em pescar e viajar, mas você ainda não, está cuidando de muita coisa aí, né? Tem muitos parerais, como vocês costumam falar aí, né? Eu aqui não tenho, eu tenho um pé de uva aqui no meu quintal aqui, Fiorello, tem uma parreira, cara, tá com 3 caixinhos de uva, é uma Niágara, mas muito legal. É a primeira vez este ano, quando eu olhei, minha mulher ficou apaixonada, agora a gente está indo lá todo dia para ver se o passarinho não comeu a uva, porque vai ser muito bacana. Fiorello, muito obrigado por tudo que você proporcionou nesse vídeo, porque eu tenho certeza que tem muita gente que vai comentar aqui no nosso vídeo, nos nossos comentários, que vão dizer: eu fiquei emocionado, enfim, vamos falar. Antes de dar o tchau, eu quero dizer também o seguinte: nós não somos ciumentos, né? O Fiorello falou uma coisa agora muito importante, agora há pouco, quando a gente falava das pessoas que conduzem o terço e cada um tem o seu estilo, mas que ninguém erra. Olha, nós temos amigos, parentes evangélicos que não usam essa reverência para Nossa Senhora, mas nós não temos nada contra os nossos irmãos evangélicos. É possível, inclusive, você identificar isso, porque neste canal tem um vídeo que eu fiz com a minha prima Maria das Neves, que é quase uma pastora, né? Ela faz cultos lá, ela faz louvores, ela é muito, vamos dizer assim, influente na igreja dela, lá em Campo Formoso, na Bahia, na terra que nasceu meu pai, Fiorello. Legal. E nós fizemos um podcast igual esse, falando sobre Deus, mas não falamos de Nossa Senhora. Por que não falei de Nossa Senhora? Porque ela é evangélica e respeitei a posição dela, para não provocar, inclusive. Né? A gente não pode viver provocando as pessoas. Mas a gente sabe o valor da Mãe de Jesus, e quando o Fiorello se pronunciou hoje, vocês viram a emoção dele. Então, eu quero dizer, não importa a sua religião,
se você é católico, se você é evangélico, não importa. O que importa é que Deus está vendo o que está acontecendo no seu coração. E aí, essa participação que você teve hoje aqui assistindo, comenta aqui embaixo nos nossos comentários. E se precisar de ter acesso ao material, manda o link está lá, né? É só você clicar, baixa para o seu computador, imprime, lê, faz o que você quiser. E se quiser participar do nosso terço, é só dizer que a gente entra em contato e a gente coloca um e-mail lá, para não ficar dando o telefone nos comentários, coloca um e-mail que eu mando uma mensagem e a gente traz você para o nosso grupo. Tá certo, Fiorello? Tá certo. Massa, Então, valeu. Fiquem todos com Deus, beijo no coração. Oh, minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa.